Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje, nesse vídeo, nossa quarta lição da nossa revista de adulto, onde estamos estudando a segunda epístola, escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Nós estudamos na nossa lição anterior o apóstolo Paulo fazendo a defesa do Evangelho de Cristo frente aos levantes que estavam ocorrendo ali por parte de alguns ali de Corinto, estavam exigindo que Paulo levasse carta de recomendação. Paulo vem trazer um entendimento a respeito de que os próprios coríntios eram cartas, né? Os coríntios que se converteram a Cristo com a pregação de Paulo era o testemunho vivo de que a mensagem que Paulo pregava era o verdadeiro evangelho da salvação, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nossa quarta lição de hoje, o capítulo 4 da segunda epístola aos Coríntios, traz como título Vasos de barro e momentânea tribulação. Os objetivos estaremos estudando nessa nossa lição: defender a verdade bíblica, anunciar a mensagem da cruz e viver como vasos transbordantes do Evangelho. Ou seja, como o próprio Paulo diz, somos vasos de barro, somos perecíveis, somos sujeitos a tantas intempéries da vida, mas graças a Deus, e Deus, pela sua tão grande misericórdia, decidiu, por amor a mim, por amor a você, nos fazer templo, morada do seu Espírito Santo. Então, nós vivemos numa geração onde tudo se relativiza, onde tudo tenta impor a sua ideologia, mas a palavra de Deus, o evangelho genuíno de Cristo, ele continua imutável, né? Nós temos visto nos últimos anos, principalmente com esse boom da internet, da tecnologia, da IA, né? Tantas pregações nós temos visto na internet. Será que todas estão transmitindo o verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo? Obviamente que não. Por isso a gente precisa ter cuidado, tá? Porque nem toda pregação, nem todo ensinamento que a gente vê, que nós nos deparamos na internet, está transmitindo verdadeiramente o Evangelho genuíno de Cristo, tá? Então, como temos visto, são pregações, são ensinamentos que se adequa àquilo que o ouvinte quer escutar. Ou seja, são pregações, ensinamentos relativistas que tem que se adequar àquilo que aquele que está ouvindo quer ouvir. Não é o verdadeiro genuíno. A palavra que exorta, que corrige, que repreende, né? Então nós temos acompanhado. Paulo, ele vai fazer a defesa do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno, aqui nesse capítulo 4 da segunda epístola aos Coríntios, tá? Então, como o próprio Paulo diz, nós somos vasos
escolhidos para comunicar ao mundo a mensagem da cruz, ainda que isso nos custe muitas renúncias. É sobre isso que Paulo vem defender, vem pontuar aqui neste capítulo 4 da segunda epístola aos Coríntios. Então, Paulo fala sobre a perseverança e a fé em meio às dificuldades e às tribulações. O apóstolo vem destacar que, apesar, né, das tribulações, dos desafios que os cristãos enfrentam, né, não devem, apesar de tudo isso, perder a esperança. No mundo tereis aflições. O próprio Cristo nos ensina isso. E a gente vai ver lá no capítulo 11, aqui da segunda epístola, o quanto Paulo veio descrever tudo aquilo que ele passou, que ele sofreu, por amor do Evangelho. Então, Paulo usa a metáfora tesouros em vasos de barro, para ilustrar como o poder de Deus vai se manifesta através da nossa fragilidade, da fragilidade humana. Ele enfatiza também que, embora enfrentemos sofrimentos, esses são temporários, nem se compara com a glória eterna que nos espera, né? Então, a mensagem central aqui desse capítulo 4 é nos encorajar, né, a manter a nossa fé, sabendo que Deus está conosco, apesar de todas as vicissitudes, de todas as circunstâncias que estamos sujeitos nesta terra. Deus está conosco, ainda que sejamos frágeis, perecíveis, sujeitos a corrupções. Deus, pelo seu tão infinito amor, decidiu nos escolher, nos separar e nos fazer morada do seu Espírito Santo, né? Que coisa gloriosa. Então, tanto os cristãos gregos ou não judeus, tanto os judeus, alguns estavam tentando deturpar a autenticidade da pregação do apóstolo Paulo, né? Queriam adaptar a mensagem da cruz às suas influências culturais, filosóficas, através de acréscimos e desvios doutrinários. No nosso tempo não é diferente. A gente tem acompanhado as sutilezas, né? Os desvios. Muitos são sutis, outros nem tanto. Mas se nós, cristãos, não estivermos atentos ao que a palavra de Deus nos ensina, facilmente se deixa levar. Por isso a importância da aplicação do genuíno Evangelho de Cristo, de conhecer, irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa regra, é nosso manual, é a palavra de Deus, a verdade, que a verdade ela é uma só. Não existe duas verdades, a verdade é uma só. E ela não muda, ela não se altera, entende? Ela não se relativiza. Então, o textuário da nossa lição está no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Nossa verdade prática, nenhum cristão está isento de pregar a verdadeira mensagem da cruz. A grande comissão, que está lá em Mateus capítulo 28, ide, ensinai, batizai, né? Os sinais, que está lá em Marcos capítulo 16, e estes sinais seguirão os que crerem. Então, Jesus nos comissiona a ir, a ensinar, a batizar. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Tá? Então, o maior milagre, o maior sinal, obviamente, que é a conversão de almas. Não é isso que Paulo vem defender, o verdadeiro e genuíno evangelho que ele está pregando.
ainda que para isso seja necessário padecer, sofrer. E como sofreu? E como sofreu? Em Atos capítulo 9, Jesus fala com Ananias, aquele discípulo que Jesus mandou que fosse orar para que Saulo recuperasse a vista. Aí Jesus disse, vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa, o quanto ele terá que sofrer por amor ao meu nome. Tá? Então, o Evangelho de Cristo, não é um Evangelho de pare de sofrer. A gente precisa deixar viver essas fantasias. Às vezes a gente questiona porque a gente passa por tantos problemas. Onde é que está na Bíblia que Jesus falou que a gente não teria problema? Que seria um mar de rosas aqui na terra? Em lugar nenhum está falando isso. Em lugar nenhum. O próprio Jesus é um exemplo que a gente tem que imitar. Jesus era Deus. No entanto, foi parado no madeiro. Por culpa dele? Não. Por culpa minha e por culpa sua. Jesus não tinha culpa nenhuma. A culpa que estava sobre Cristo era minha, era sua. Então vamos deixar de falácia, de fantasia, de achar que sou cristão e porque tenho tanto problema, onde é que está Deus? Então, nós vamos parar de ficar vivendo de fantasia. A palavra de Deus, ela é clara, ela é nítida, ela é transparente. Vai ter problema. Os problemas não vão cessar, não. Jesus veio nos dar o acesso aos céus. Não foi para de sofrer nessa terra, não. Entende? Então, Paulo vem fazer essa defesa do Evangelho, ainda que venha sofrimento, venha dor, venha perseguição, como ele estava passando, né? Levantes, importa pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo. O nosso texto bíblico está no capítulo 4, versículo do 1 ao 14, aqui de 2 Coríntios. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação, do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus
nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tá? Então aqui tem Paulo discorrendo a respeito da defesa da fé cristã, das dificuldades das tarefas. Ser cristão, verdadeiramente cristão, não é fácil. Jesus não disse que seria fácil, e muitos motivos que trazem sofrimento. Né? Seguir o Evangelho, seguir a Cristo, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar obstáculos, vamos enfrentar muito sofrimento. Mas nada importa a não ser estar fazendo a vontade de Deus. Então, Paulo estava enfrentando problemas, levantes, perseguição, conforme ele vai descrever lá em Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 11, o quanto Paulo sofreu por amor do Evangelho, mas em nenhum momento Paulo titubeou, Paulo pensou em voltar atrás. Então, nós vemos, né, os desafios que Paulo enfrentou, né, de seus opositores, que estavam tentando minar a autoridade apostólica, ministerial de Paulo. Então, Paulo desafia seus opositores a apontar em sua pregação e também em sua conduta qualquer falha que o torne indigno do ministério para o qual ele foi chamado. O apóstolo denuncia a retórica filosófica grega e o próprio legalismo judaizante, né? Como desafios que afastam as pessoas da simplicidade do Evangelho. Então, alguns ali de Corinto estavam tentando influenciar a igreja, né, contra a autoridade apostólica de Paulo, contra o ministério de Paulo. Nós estudamos na nossa lição passada, na nossa terceira lição, capítulo 3, estava exigindo de Paulo carta de recomendação, né, carta de recomendação, e o apóstolo Paulo vai defender, né, o Evangelho de Cristo, o seu apostolado. Os próprios coríntios eram cartas vivas, né? Uma igreja onde era abundante os dons ministeriais, os dons espirituais. Então, eles próprios eram testemunha viva de que aquilo que Paulo estava pregando não era evangelho de fábula, era o verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo. O primeiro tópico da nossa lição, o ministério cristão, a defesa da verdade, a cegueira deste século e a luz de Cristo. No capítulo 4, aqui versículo 2, Paulo fazendo aqui a defesa da verdade cristã, né? A apologética, a defesa da fé. Ele diz: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, ou seja, não andando com astúcia ou com engano, nem adulterando a palavra de Deus. O apóstolo ele menciona o que havia de vergonhoso nos falsos ensinos e intenções ocultas e maliciosas que levavam seus opositores a adulterar a verdade, a marca de um ensino falso e a habilidade de distorcer a palavra de Deus, ensinando ao povo aquilo que Deus não disse. Aquilo que o próprio Paulo vai escrever lá em Timóteo, né? Mestres atraindo as pessoas a si, aos seus enganos, e não a Deus, né? Como ele vai falar aqui mais na frente, o Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas, né? Então Paulo se coloca diante de Deus e dos homens para que avalie se há alguma mentira nos seus ensinamentos. Já que estava tendo esse levante, né, contra o apostolado de Paulo, contra o ministério de Paulo. Então não é diferente, né? Nos nossos dias, nós temos acompanhado igrejas, ministérios que têm implantado
em seus cultos, em suas liturgias, as práticas, os ritos judaizantes, né? Ensinos que querem atualizar a Bíblia, ressignificar a Bíblia, porque entende que a Bíblia não foi escrita para nossos dias, que ela não se adequa mais à nossa realidade. Então, tem muito disso hoje. E isso era o que estava ocorrendo, acontecendo também ali em Corinto. Alguns tentando atrair as pessoas a si com ensinamentos filosóficos, né, com distorções da palavra de Deus, e Paulo sofria com isto. Paulo sofria com isso. Então, Paulo foi enérgico, né, na defesa do verdadeiro evangelho. No capítulo 4, aqui, versículo 3, ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento desses incrédulos. Querem viver à sua maneira, querem desprezar a palavra de Deus. Obviamente que o Deus deste século vai agir nessas pessoas. Então, ao recomendar-se a consciência de todo homem, capítulo 4, versículo 2, Paulo se mostra disponível à crítica, caso alguém encontrasse nos seus ensinos alguma leviandade ou mentira. Ele desafia aqueles que o acusavam de fazer uma pregação incoerente. Tá? Então, Paulo tinha certeza daquilo que ele pregava, daquilo que ele ensinava. Não era filosofias humanas. Era o verdadeiro evangelho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Era liberdade aos cativos. Então, tanto os da cultura grega, né, aqueles não judeus, muitos influenciados pelo platonismo, pela cultura platônica, pela filosofia platônica, a filosofia grega, né, quanto os que vinham da tradição judaica. Resistiam à mensagem de um Deus feito homem que se entregou à morte a fim de vencê-la. Ou seja, duvidavam da divindade, da deidade de Cristo. Deus se fez homem e morreu. Então, muitos estavam presos haja vista que Corinto era uma cidade cosmopolita, onde ficava ali o templo da deusa Afrodite, a deusa da fertilidade, conhecida como a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Então, é uma cidade politeísta, tá? E é nessa igreja, nessa cidade, que Paulo, na sua segunda viagem missionária, implantou essa igreja de Corinto, né? Passou ali aproximadamente 1 ano e meio. Ele precisou viajar, né? Tinha feito planos para voltar a Corinto, mas não foi possível voltar no tempo que ele havia planejado. Nós estudamos isso na nossa segunda lição, os levantes dos coríntios, ali porque Paulo não foi até eles como havia planejado, uma série de situações que ocorreu. Então, alguns buscavam julgar os atos de Deus segundo sua compreensão humana limitada. A esses, sim, o evangelho não fazia sentido, né? Então, como Paulo vai dizer, o Deus deste século envaideceu os astutos, ou envaidece, né, os astutos e confunde os soberbos em suas próprias teses. Interessante a gente ler também lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, onde Paulo vem tratar disso também, né? Então, para que não sejam transformados e neles não se vejam a semelhança de Jesus Cristo. Então, são engodados, são enganados, achando que seu conhecimento humano
é suficiente. Salomão, lá em Eclesiastes, Salomão vai dizer que a sabedoria humana é vaidade, é ilusão. Vaidade de vaidade, tudo se torna vaidade, vivido longe dos propósitos do conhecimento da palavra de Deus. Em Provérbios, nós vemos ali o contraste entre a sabedoria e a insensatez. A sabedoria, de um lado, nos convidando a buscá-la, nos inteirar dela, da mesma forma a insensatez. Então, aquele que busca a sabedoria que vem de Deus, não vai se deixar influenciar por estas sutilezas que nós enfrentamos no nosso tempo, tentando distorcer, desacreditar, relativizar a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Vivemos a era do pós-relativismo, do pós-verdade, ou seja, tudo aquilo que é verdade, que não muda, porque Deus não muda, a sua palavra não muda, tenta-se desacreditar, desconstruir os princípios morais, éticos que a palavra de Deus ensina, tá? Então, Paulo enfrentou semelhante coisa. Então, no versículo 4, o versículo 6 diz: ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então, segundo Paulo, o que os incrédulos não entendiam era a centralidade da mensagem da cruz. Ou seja, Deus provê a justiça através de uma reparação executada contra um inocente e de uma morte que resultou em vida eterna. Ou seja, através de um inocente, Jesus Cristo, levando uma culpa que não era dele, que ele não merecia, mas mesmo assim, João capítulo 10, ele diz que ele mesmo, Jesus falando, ele dava a sua vida pelas suas ovelhas. Então a culpa não era de Cristo, é nossa, era nossa. Então ele morreu, um inocente morreu, levou a culpa para trazer vida, vida eterna, a todos aqueles que creem, que o aceita como Senhor e Salvador. Então, deste evangelho aqui genuíno, Paulo não abria mão, custasse o que fosse, até a sua própria vida. Paulo não abriria mão do verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo, custasse o que fosse, até a sua própria vida. Então, Paulo afirma: não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus, como o Senhor, tá? Não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo ressurreto, tá? No tópico 2 da nossa lição, falando sobre vasos de barro, tesouros em vaso de barro, livres do temor da morte, avivados pela fé. Então, convincente, né? A convincente imagem do vaso de barro submetido à vontade de Deus é usada aqui por Paulo para mostrar o quanto ele estava disposto a servir a Deus. Ou seja, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, apesar das incompreensões, apesar da enfermidade, apesar de tudo, eu sou um vaso de barro, eu sou perecível, mas aquilo por quem habita em mim é glorioso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que aquele que habita em mim é poderoso para fazer tudo. A minha esperança, como vai dizer Pedro, capítulo 3, versículo 15 da sua epístola, qual é a razão da nossa esperança? Em quem estamos depositando a nossa esperança? Entende? No versículo 7, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa, e não de nós mesmos. Então, a misericórdia de Deus concedeu a vasos de barro, frágeis, nós,
meros humanos, né? A possibilidade de manifestar em si a presença do Espírito que os transforma a ponto de se tornarem nova criatura em Cristo Jesus. Então, o amor de Deus, por mim, por você, outrora éramos perdidos, andávamos vagantes, sem direção, mas Jesus veio até nós, Jesus nos encontrou, nos fez o convite e, pela sua misericórdia, estamos sendo usados para a glória do seu nome. Então somos vasos de barro, mas o que habita dentro de nós é preciosíssimo. Não há preço, não há valor que chegue próximo, porque não tem preço. Aquele que habita em nós. Então, Deus nos fez morada sua, né? Que coisa gloriosa, tá? Então, a imagem do vaso de barro é uma alusão aqui ao que o próprio profeta Jeremias, quando Deus fala em Jeremias, lá no capítulo 18 do seu livro, tá? Ele funciona na argumentação de Paulo para mostrar que os verdadeiros seguidores de Jesus reconhecem sua total dependência do Espírito Santo, que os enche, nada atribuindo a si mesmos, e tudo a Deus, que, por misericórdia, decidiu encher-nos do seu Espírito Santo. Então, lembrando da grande comissão, Deus Pai enviou Deus Filho e Deus Pai enviou Deus Espírito Santo, e o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que agora o Deus Espírito Santo habita em nós, nos envia, mas nós não vamos sozinhos. O Espírito Santo vai conosco, nos capacitando, nos preenchendo, nos direcionando. Então somos perecíveis. Por isso que Paulo vem fazer essa analogia. Somos vasos de barro, mas aquele que habita em nós é um tesouro incalculável, né? No versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. No versículo aqui 8 e 9, Paulo vai dizer, somos atribulados? Sim, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Então este vaso de barro, ele sofre, ele geme, ele sente angústia, ele entristece, ele sente dor. Ele é perecível. Mas a preciosidade que está dentro de nós não tem valor. Para que a glória não seja nossa, seja de Deus. Seja de Deus. Então o valor do vaso não está em si, mas no seu conteúdo. A sabedoria de Deus está em manter a fragilidade dos nossos corpos, permanecemos incapazes de salvar nós mesmos, para que a excelência do poder não seja minha, não seja nossa, seja de Deus, tá? Então todos que são fiéis à mensagem do Evangelho sentem no corpo, sim, o morrer de Jesus, quando somos submetidos a provações físicas, seja financeira, seja profissional, seja familiar, seja tantas. Mas desde que o Evangelho avance, prevaleça, cresça e que almas se convertam aos pés de Cristo. Então tudo isso levava Paulo e seus discípulos a experimentar a rejeição, a perseguição, né? E a rejeição, a perseguição e até o próprio abandono. E isso é que alguns em Corinto não entendiam, né? Não entendiam o que parece ao mundo uma derrota, para o crente é um privilégio. Por isso que o mundo não entende. Não entende. A gente entra na academia, na universidade, e a ideia, e vem do lado de lá,
é que agora você precisa acordar. Agora você está se despertando para o mundo. Você estava dormindo. Tudo isso que você conhece aí é coisa de pessoas pequenas, de pessoas sem conhecimento, sem cultura. Então nós somos influenciados por esse bombardeio de relativismo, tentando desacreditar o Evangelho de Cristo. As táticas mudaram, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo, afastar as pessoas do caminho da verdade. É o que Paulo vai dizer, o Deus deste século cegou o entendimento. Então, quantos cristãos não estudam a Bíblia Sagrada, quer viver de qualquer maneira, e acha que o evangelho verdadeiro é esse? Não é. Não é. Jesus chega para Nicodemos, em João capítulo 3, diz: é necessário nascer de novo. Nascer de novo. O evangelho, Paulo vai escrever, de Cristo, é loucura para o mundo. É loucura para o mundo. Tá? O mundo está oferecendo tanta coisa. E você vai se abdicar disso? É isso que ensinam. É isso que ensina. Né? Mas o evangelho de Cristo é loucura para o mundo. Mas para nós que temos a mente de Cristo, é salvação. É glória eterna. É viver na presença daquele que tudo pode. Que tudo pode. As nossas lutas, as nossas batalhas, é Deus que guerreia por nós. Entende? Então, não relativize a sua fé, independente das circunstâncias. Tá? Independente das circunstâncias. No versículo 12 diz: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, Paulo afirma explicitamente aqui que o ministério o sujeitava ao risco de até perseguição e morte. Possivelmente ele está tomando como exemplo aqui a perseguição que ele sofreu lá em Éfeso, onde ele diz que até achou que fosse morrer de tão grande perseguição, mas há também a possibilidade de até entre os próprios coríntios alguém tenha o ameaçado. Haja visto esses levantes que ele estava enfrentando, e levou ele a escrever essa segunda epístola aos Coríntios. Tá? No versículo, em Romanos, capítulo 14, versículo 8, Paulo escreve: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, ou vivendo ou morrendo, o que importa é que Jesus seja pregado, que a verdade seja anunciada ao mundo. Seja anunciada ao mundo. Será que nós temos uma fé como essa? Isso é relacionamento, irmãos. Isso é intimidade. Ter sua vida como esterco. Ter seu conhecimento secular que você adquirir como nada. Porque aquilo que Deus tem para nós não tem preço. Não tem preço, tá? Então, valia morrer para que naqueles irmãos ali de Corinto operasse a vida espiritual, né? Então Paulo tinha um grande zelo pelos irmãos ali de Corinto. E nosso terceiro tópico, para a gente finalizar: leve tribulação e peso de glória. Tudo por amor à igreja, renovados diariamente, e também falando sobre o peso da glória, né? Então, Paulo está consciente de que foi chamado para uma tarefa árdua, sim, servir a igreja sob qualquer ou quaisquer circunstância, embora isso exigisse dores e sofrimento. A certeza da ressurreição em Jesus Cristo o confortava, o apóstolo, e encorajava. No versículo 14,
aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Versículo 3, aqui ele diz, eu criei, por isso é que falei. Então, Paulo reitera que somente é possível manifestar tamanha ousadia diante dos levantes que ele enfrentava, por ação do mesmo espírito de fé, pois nós nada somos além de barros, de vasos de barro. Então, a ousadia, a autoridade, a confiança de Paulo não estava depositada nele mesmo, nos seus discípulos, em autoridade humana nenhuma, mas no próprio Deus. Né? Então, Paulo afirma que todos os que falam da mensagem da cruz, apesar dos perigos que sofrem, sabe que o mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo, também os ressuscitará e os apresentará a todos vivos ao Senhor Jesus Cristo. E no versículo 16 diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, para que a igreja prospere em conhecer a Deus, conforme diz o próprio Oséias, né? Os irmãos pecam, a igreja peca, erra por falta de conhecimento. Tá? Então, até mesmo do encontro com Jesus, é necessário que muitos sofrimentos sejam suportados. Então, para que a igreja prospere em conhecimento a Deus, até o momento do nosso encontro com Jesus, é necessário que muitos sofrimentos sejam suportados. Então, essa ideia de pare de sofrer, irmãos, não é bíblico, né? Então, Paulo diz, né, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo aqui, que todas as coisas, perseguições, acusações falsas, tudo existe por amor de vós. Esses levantes existem porque ele se posicionou. Ele se posicionou. Então, quando nos colocamos entre Deus e o mundo, na defesa do Evangelho, nós somos perseguidos, nós somos apontados. Porque nós somos a agência missionária de Deus. Aí Jesus diz, se perseguiram eu que sou mestre, não perseguirão vocês? Não perseguirão vocês? Com certeza perseguirão. Então, se declarar cristão, defender o Evangelho de Cristo, você já tem o mundo à sua posição, como seu oponente. O mundo como seu oponente. Entende? Então é isso que Paulo vem defender. Então, Deus, como está em João capítulo 3,16, mesmo assim Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade. Com um amor tão extraordinário. E o preço foi morte. Então, se o Filho de Deus foi perseguido, foi acusado, morreu, sofreu, eu e você não passaremos por isso? Não teremos oposição à nossa fé? O cristão que não tem oposição à sua fé é o cristão relativista, que aceita tudo, que acha que é de qualquer jeito. Não é assim. Porque a Bíblia ela não é relativa, entende? Então Paulo está despertando os coríntios para a consciência de que um sacrifício foi feito por eles. Então também por eles valia a pena ser perseguido. Mesmo que fisicamente existia o cansaço, o nosso homem exterior se corrompa por causa dos sofrimentos, assim não desanimemos, né? Pois o Espírito que habita em nós, apesar da nossa fragilidade humana, o Espírito que habita em nós é poderoso. E a glória é para Deus, não é para nós. Nós somos os instrumentos de Deus aqui, né? Conforme Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Nós somos o sal, nós somos a luz. Nós temos que refletir a glória de Deus neste mundo.
No versículo 17 e 18, todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, nós, muitas vezes, né, somos perseguidos também por causa da opção que escolhemos, que é servir a Cristo, que é, como Pedro vai dizer, que somos peregrinos aqui, né? Estamos aqui, mas não somos daqui. O próprio Jesus, em João, capítulo 17, no Evangelho de João, diz, né? Assim como Jesus não era daqui, nós também não somos, apesar de estarmos aqui. Então, em relação à nossa leve e momentânea tribulação, né? Paulo diz, porque sofremos, gememos também, né? Então, Paulo está dizendo, eu olho para a glória que me espera, não para as dores do caminho, pois embora a tribulação seja enorme, tudo isso é leve diante do peso da glória que nos está reservado, né? Então, Paulo faz essa apologética, essa defesa da fé, defendendo aqueles que estavam se opondo ao seu apostolado, ao seu ministério, à sua pregação. Nós estudamos na nossa lição passada que estavam exigindo de Paulo carta de recomendação para poder receber Paulo, né? Então, apesar da nossa fragilidade, irmãos, devemos defender com fidelidade o tesouro da palavra de Deus que nos foi revelado. Sofremos, gememos, adoecemos, padecemos, envelhecemos, mas o Espírito de Deus que habita em nós, ele não passa por nada disso. E a nossa esperança é certa, é verdadeira, não é ilusão, não é fantasia. Paulo diz, o Deus deste século, o próprio Satanás, engana a mente desses que estão cativos a ele, para que não venha chegar ao conhecimento da verdade. Porque este conhecimento só vem através da iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, se não acredita em Jesus, se não acredita no sacrifício de Cristo, não tem como chegar ao conhecimento da verdade. Mas eu e você, para a glória de Deus, o Evangelho veio até nós, e pelo amor de Deus por mim e por você, hoje somos discípulos, somos testemunhas de que vale a pena, apesar de tudo, servir a Deus, ser fiel a Deus. Deus abençoe.